E se eu te disser que a ciência já descobriu o jeito certo de estudar e o jeito certo de estudar rápido, rápido no sentido nem de não comprometer o que foi estudado, mas de otimizar o que foi estudado. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. A base do que eu vou te explicar agora está no livro Make It Stick. Na verdade, o título do livro é bem pretensioso, mas esse livro foi lançado em 2014, portanto há 10 anos, e ele ainda é amplamente estudado nos dias de hoje. O livro intitula-se como A Ciência do Aprendizado de Sucesso. O livro, ele promete o que cumpre, embora tenha um título muito pretensioso. Esse livro divide o processo de aprendizado basicamente em 3 blocos. Eu consigo fazer o resumo desse livro a partir de 3 grandes blocos de atuação no processo de aprendizado: o estudo ativo, a recuperação espaçada e o processo de variação. Sobre estudo ativo e recuperação espaçada, eu já tenho aqui no canal um vídeo gravado. Vou deixar nesse vídeo atual o link do vídeo que eu trato do estudo ativo e recuperação espaçada para que, se for o caso, você possa ver ou rever aquele conteúdo. Nesse vídeo, eu vou me concentrar no processo da variação. Sobre a variação, sobre o bloco desse livro que trata da variação, como uma das etapas do processo de aprendizagem, onde nós vamos analisar exatamente a questão da velocidade, e a partir de técnicas estabelecidas aqui, entender como é possível aprender mais rápido e melhor. Nós temos que, na variação, uma das conclusões é que o processo de aprendizagem ele não é linear. Ele parece linear, mas ele não é linear. Toda vez que você estuda por associação. Então preste atenção a essa expressão treino misto. Uma das conclusões a que se chegou nesse ponto de estudo do livro, ou seja, sobre a variação, é que o cérebro aprende muito melhor na variação do que na sensação de linearidade que você tem quando estuda. Isso acontece através de um processo de seleção natural. Essa é a forma de atividade neural selecionada ao longo dos anos no que diz respeito à própria espécie humana. Falo sobre isso melhor daqui a pouco. O livro que estamos analisando trouxe inúmeros estudos para comprovar exatamente essa situação. O cérebro aprende muito melhor na variação, no treino misto, do que na linearidade. E aí existem vários estudos nesse sentido, não só no Make It Stick, como também em outros trabalhos. Nesse caso, eu vou me concentrar naquilo que está no livro, embora existam outros trabalhos que apontam para os mesmos resultados. Um dos estudos do livro diz respeito, nesse caso, a arremessos. Veja, são estudos no que diz respeito a várias habilidades. Habilidades físicas, habilidades de catalogação e habilidades, nesse caso, cognitivas. Nós vamos passear um pouco por cada uma delas. No que diz respeito ao estudo de habilidade física, foram feitos estudos no que diz respeito a arremessos ou saques. Por exemplo, algumas pessoas elas foram convidadas a arremessar um saco para atingir um determinado alvo em cima de uma mesa. Algumas pessoas foram convidadas a repetir esse processo de arremessar esse saco e atingir um alvo que está em cima de uma mesa a uma determinada distância que a gente vai colocar aqui hipoteticamente de 2 metros. Outro grupo de pessoas foram chamadas a fazer o mesmo treinamento, sendo que elas faziam um arremesso, nesse caso, a 1 metro, um arremesso a 2, um arremesso a 3. No que diz respeito ao grupo das primeiras pessoas que foram convidadas a arremessar sempre do mesmo ponto, vamos dizer 2 metros, nós tivemos o arremesso sendo realizado sempre dessa mesma forma. E no que diz respeito ao grupo das demais pessoas, essas pessoas variavam os arremessos. Ora arremessavam 1 metro, ora arremessavam 2 metros, ora arremessavam 3 metros. Depois de um determinado tempo, essas pessoas foram convidadas novamente ao experimento e elas tiveram que, nesse caso, arremessar para acertar o alvo da distância de 2 metros, que foi justamente a distância onde o grupo 1 de pessoas se especializou no arremesso. Qual dos grupos você acha que teve um percentual de acerto maior no que diz respeito ao alvo quando arremessou o saco da linha de 2 metros? O grupo que se especializou nessa distância ou o grupo que fez, nesse caso, arremessos variados de distâncias variadas? Você, inteligente que é, sabe que eu não estaria aqui para dizer que foi o grupo de 2 metros. O grupo que arremessou ou aprendeu a fazer arremessos de distâncias variadas, nesse caso, teve um percentual de acerto muito maior em relação ao alvo do que as pessoas que se especializaram naquela medida de distância no que diz respeito ao alvo ameaçado. Isso pode parecer contraintuitivo, mas isso é seleção natural. Você acha que a habilidade que foi selecionada naturalmente no que diz respeito aos nossos ancestrais foi daquele que caçava com arco e flecha de uma mesma distância em relação ao animal que precisava abater para poder comer? Ou daquele que, nesse caso, tinha a habilidade de acertar esse alvo de distâncias variadas? Ora, é lógico que
A habilidade selecionada naturalmente foi aquela que conseguia acertar alvos no que diz respeito a distâncias variadas. E, obviamente, isso nós carregamos dos dias de hoje no que diz respeito à estrutura cerebral e, portanto, a essa habilidade selecionada naturalmente. Óbvio que hoje ninguém precisa caçar para comer, basta ir no supermercado, mas essa habilidade registrada a nível cerebral não foi embora, ela foi selecionada, ela existe. A mesma coisa aconteceu para estudos onde foram, nesse caso, testados não arremessos, mas saques. Se a gente transportar isso para o basquete, por exemplo, vai ficar muito melhor treinado aquele jogador que não treina o lance livre só daquela linha do lance livre, mas aquele que treina 1 metro na frente, 1 metro atrás, 2 metros atrás, 3 metros atrás, talvez 3 metros atrás já seja a linha de três, não sei, mas um pouco mais para frente, um pouco mais para trás e na linha do arremesso livre, ou seja, é o treino misto. Isso é, na verdade, uma habilidade selecionada naturalmente. Depois nós tivemos estudos acerca da identificação de espécies ou catalogação de objetos. Por exemplo, um grupo foi chamado para estudar pássaros, e aí esse grupo estudou 10 pássaros. Mas estudou o pássaro de que forma? Eu estudei o pássaro 1, depois de completar o estudo do pássaro 1, estudei o pássaro 2, depois de completar o estudo do pássaro 2, estudei o 3, e assim sucessivamente até o 10º pássaro. E um outro grupo estudou os pássaros de forma variada, ou seja, estudou os pássaros todos misturados. As informações foram misturadas, eu estudei o pássaro 1 e eu, nesse caso, comparei uma característica do pássaro 1 com o pássaro 2, 3, 4, 5, 6, 7, quem tinha, quem não tinha. Mesma coisa aconteceu com o estudo de quadros e, portanto, artistas. Um grupo de pessoas foi chamado para estudar as características de determinado artista e, portanto, estudou os quadros desse artista, depois estudou o artista 2, depois o artista 3. E o outro grupo estudou todos esses 10 artistas, mas agora tudo misturado, tudo embaralhado. E aí, nesse caso, o percentual de acerto das características dos artistas e o percentual de identificação do pássaro correto em relação ao estudo, levando em consideração a média dos estudos, foi de 65% de acerto para as pessoas que estudaram de forma mista e 50% de acerto no que diz respeito às pessoas que estudaram de forma linear ou aparentemente linear. Veja, aqui é 15% de diferença no que diz respeito ao acerto. Eu quero que você pare agora e raciocine comigo. Essas pessoas estavam estudando a mesma coisa a partir do mesmo objeto de estudo. Um grupo teve 15% a mais de acertos em relação a outro grupo. Isso é muita coisa, levando em consideração que se trata do mesmo objeto de estudo, ou seja, daquilo que essas pessoas estavam estudando. Inúmeros outros estudos foram realizados em relação à variação ou treino misto, testes com formas geométricas, e aí já são testes cognitivos, conceitos que exigem inferência, que é justamente os conceitos que a gente precisa correlacionar para responder questões de prova aberta, por exemplo. E em todos esses estudos, são muitos, se eu trouxer para cá, você vai ter aí um vídeo com 2 horas de explicação. Em todos esses estudos, quem fez o treino misto, quem estudou com variação, teve um percentual de acerto muito maior em relação às pessoas que simplesmente estudaram aparentemente de forma linear. Essa é, no caso, a maior conclusão que nós temos no que diz respeito à variação no livro Make It Stick. Esse experimento foi, nesse caso, depois reproduzido em várias outras obras sobre aprendizagem e neurociência, e todos eles chegam ao mesmo resultado. Como disse, algumas obras chamam o treino misto de processo de transferência, mas eu prefiro guardar, nesse caso, os ensinamentos do Make It Stick, que, embora publicado em 2014, ainda é amplamente estudado e é referência para esse tipo de análise. Afinal de contas, o livro é justamente a ciência do aprendizado de sucesso. Aqui eu trago algumas conclusões barra confirmações acerca da atividade cerebral no processo de aprendizagem no que diz respeito à variação. Ó, o cérebro é estimulado pela mudança, pela variação, pela surpresa. Professor, será que isso é verdade mesmo? Bom, aqui eu trago 2 coisas para te comprovar na tua própria prática, na tua própria vida diária, que isso é muito verdade. Por exemplo, a turma do Instagram sabe disso. É por isso que o Reels é tão viciante. Por quê? No Reels, você passa o dedo e muda efetivamente aquilo que você está assistindo. E sempre que muda, é alguma coisa que o algoritmo do Instagram detectou que você gosta. Ou seja, você está no Reels sobre, sei lá, comédia, que é uma coisa que você gosta. Você passa o dedo e vê uma coisa sobre carro, que é outra coisa que você gosta. Você passa o dedo e vê uma coisa sobre moda, que é outra coisa que você gosta. Isso eu estou falando aleatoriamente. Você passa o dedo e vê uma coisa sobre filmes, que é uma coisa que você gosta. Então, veja, a mudança, variação barra surpresa, para passar coisas no Reels só que você gosta, faz com que você entre no estado de flow, ou seja, passe 30, 40, 50, 60 minutos no Reels do Instagram, perdendo tempo, sem noção de tempo, que é o estado de flow. Por exemplo,
Assistir um filme depois de um spoiler faz com que o seu cérebro perca interesse pelo filme porque você perdeu exatamente o elemento variação barra surpresa da história. Se você sabe o final da história, você vai ter pouca motivação barra dopamina para ficar acompanhando um filme de 2 horas quando você já sabe o que vai acontecer lá no final. Então, isso é uma confirmação de conclusão de coisa que a gente já sabia a nível de neurociência, mas isso aqui precisa ser aplicado ao processo de aprendizagem. Outra conclusão: estudo misto exige do cérebro um esforço desejado que retém muito mais rápido as informações estudadas. Então, o estudo bonitinho, organizadinho, linear, o aparentemente linear, faz com que você tenha aquela sensação de que domina a matéria. Mas esse estudo linear, nesse caso, ele não produz o mesmo resultado do estudo variado. Professor, como é que eu aplico isso? Eu vou chegar lá sobre a aplicação. Relaxa que eu chego lá daqui a pouco sobre a aplicação. O estudo misto, ele exige do cérebro um esforço desejado. Lembra que eu falei sobre esforço desejado no que diz respeito ao estudo ativo, no que diz respeito à revisão ativa? Pois é, no estudo misto, a surpresa daquilo que você efetivamente está estudando, ou no que diz respeito à variação de informações que você precisa ter no processo de aprendizado para manter o seu cérebro aguçado no que diz respeito à variação, surpresa ou mudança, assim é que você chama a atenção do cérebro, faz com que aquilo que foi estudado seja melhor retido na memória de longo prazo, que é a memória que vai te ajudar a passar na prova. A memória de curto prazo, chamada memória de trabalho, ela não funciona para provas de concurso não, tá? É a memória de longo prazo que vai te ajudar a passar em provas. Então, se existe uma forma de pegar as informações e fazer com que elas colem, lembre-se, make it stick. Faça isso colar. Colar aonde? Lá na memória de longo prazo. Muito bem, mas aqui tem um problema intrigante que faz com que as pessoas desconfiem muito desse método. Vamos lá. Aqui nós temos, de fato, um problema que faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis em relação ao processo de variação ou ao treino misto como uma das técnicas de aprendizagem rápida. É intrigante porque nós temos uma percepção subjetiva diferente. Ó, a sensação das pessoas testadas era que o estudo linear, ou aparentemente linear, por exemplo, o estudo lá dos artistas dos quadros ou dos pássaros, ou, nesse caso, a habilidade física no que diz respeito aos arremessos, ou o estudo de formas geométricas no sentido linear, ou o estudo de conceitos no sentido linear, a sensação ou a percepção subjetiva das pessoas que estudaram de forma linear é que o estudo linear é mais produtivo do que o estudo misto. As pessoas que participaram desses estudos, as pessoas que foram testadas, elas relataram, portanto, percepção subjetiva, que dominam ou dominavam, ou a percepção de que dominavam mais os conteúdos quando estudavam de forma linear, em relação à percepção subjetiva das pessoas que estudaram de forma mista. E aqui está um grande problema, porque as pessoas confundem a percepção subjetiva sobre o estudo com a eficácia dos estudos. Isso é contraintuitivo, bem contraintuitivo. Uma coisa muito parecida nós estudamos quando falamos sobre a prática espaçada, a revisão espaçada, onde no estudo que eu apresentei no vídeo anterior, as pessoas que deixaram para espaçar os estudos de 30 em 30 dias, elas tinham a percepção de que esqueciam mais, mas, na verdade, do teste final, elas tiraram notas maiores. Então, nesse caso, preste bastante atenção. A percepção subjetiva do aprendizado não quer dizer que esse aprendizado é efetivo. Cole isso na sua cabeça, na sua memória de longo prazo. O sentimento que você tem para com o objeto do estudo, ou a sensação de domínio do conteúdo, nesse caso, não tem absolutamente nada a ver com o domínio, a captação, a absorção e a retenção desse conteúdo de fato. Isso é ciência. As respostas corretas das pessoas testadas disseram o contrário da sua percepção subjetiva. As pessoas que diziam dominar mais o conteúdo estudado porque o fizeram de forma linear, erraram mais do que as pessoas que disseram que não tinham muita segurança sobre o conteúdo estudado porque estudaram de forma mista. As respostas corretas, ou seja, aquilo que te faz passar na prova, o que te faz passar na prova são respostas corretas. As respostas corretas, elas foram, nesse caso, contraintuitivas no que diz respeito ao sentimento que essas pessoas tinham ou tiveram acerca da forma de estudo, linear e misto. Eu sei que você está muito curioso para saber como se aplica isso na prática, mas calma. Aqui é como estudar rápido, sim, mas você precisa de paciência para entender o método. Quanto mais esse método ele for, nesse caso, entendido por você, quanto mais sentido ele fizer para você, maior a probabilidade de você colocar ele em prática, ok?
Então, o desconforto cognitivo, ou seja, a mesma espécie de esforço desejado da revisão ativa, baseada na mudança, variação barra surpresa, faz com que o teu cérebro ele retenha muito mais informação acerca daquilo que foi estudado no treino misto do que simplesmente no estudo linear. Essa é a principal conclusão do Make It Stick sobre o estudo de forma rápida. No que diz respeito ao estudo do direito, e aí sim, talvez esse seja o momento do vídeo mais interessante para você e para mim, que estudamos essa ciência, o estudo do direito, mas isso vale praticamente para tudo. No que diz respeito ao estudo do direito, eu tinha um professor na faculdade que dizia uma coisa muito interessante já no meu primeiro ano de faculdade. Ele dizia assim: ó, quer saber se uma pessoa sabe direitos? Quer saber se uma pessoa é um jurista? Quer saber se uma pessoa, nesse caso, ela tem conhecimento jurídico aprofundado? Quando essa pessoa conseguir relacionar ou correlacionar os institutos jurídicos nas mais diversas disciplinas do direito, essa pessoa conhece direito. E aquilo me marcou muito. E aquilo também, de alguma forma, codificou a minha forma de aprendizado do direito. Correlacionar as disciplinas, ou seja, saber onde essas disciplinas se conectam ou não se conectam, é algo que está muito além do que o estudo sistemático e linear das disciplinas. Por exemplo, você estuda a desconsideração da personalidade jurídica lá no direito civil. Você estuda a desconsideração da personalidade jurídica lá no direito ambiental e você estuda a desconsideração da personalidade jurídica lá no direito do trabalho. Você estuda nessas três disciplinas isoladas. E aí, na sua prova de segunda fase da advocacia pública, tem lá: discorra sobre a desconsideração da personalidade jurídica, levando em consideração a sua atuação no direito civil, no direito ambiental, no direito do trabalho, e você ainda pode colocar aqui no direito do consumidor, por exemplo. Aqui as pessoas travam totalmente. Porque, embora elas conheçam o instituto no que diz respeito a uma determinada área do direito, a maior parte das pessoas tem uma enorme dificuldade de correlacionar o mesmo instituto em diversas disciplinas da ciência jurídica. Isso acontece porque nós estamos acostumados, desde a escola, a fazer estudos lineares, quando, na verdade, essa não é a melhor técnica de estudar. No que diz respeito aos estudos para concurso público, você precisa lembrar de uma coisa bem importante: as provas elas são multidisciplinares. E aqui você tem de novo, e mais um elemento de fosso, de separação entre provas objetivas e provas subjetivas. As provas objetivas, elas são quase sempre disciplinares, ou seja, você tem uma questão objetiva de direito constitucional, você tem uma questão objetiva de direito administrativo, você tem uma questão objetiva de direito processual civil, você tem uma questão objetiva de direito ambiental. As questões subjetivas, principalmente nos concursos da advocacia pública, elas são multidisciplinares. Se as provas são multidisciplinares, se as questões subjetivas são multidisciplinares, por que você estuda de forma disciplinar, sem se preocupar em correlacionar o estudo das disciplinas? Então, esse é um problema grande no que diz respeito aos estudos para os concursos da advocacia pública. E então chegou a hora que você mais esperou desse vídeo: como aplicar isso nos meus estudos, professor? Eu já entendi a questão do estudo ativo, já entendi a questão da prática espaçada e da revisão ativa, entendi agora esse processo de variação do treino misto que tem no livro Make It Stick. Como é que eu estudo, então, isso na prática? Como aplicar? No estudo ativo, estude um cronograma de disciplinas variadas. Nunca estude disciplinas inteiras para partir para outras disciplinas depois do estudo de uma disciplina inteira. Muita gente faz isso, já, mas talvez não faça da melhor forma possível. Nos seus estudos, tente estudar de uma forma que, no período de estudo, você estude disciplinas variadas. Isso funciona, inclusive, para capítulos, tá? Tem muita gente que inicia um capítulo e vai naquele capítulo até o final. Ok, é uma forma linear de estudar. Mas se você estudar 3 tópicos de um capítulo de direito constitucional e iniciar um capítulo de direito administrativo, e, nesse caso, esse processo de aprendizado ser efetivado por uma questão de mudança, variação, surpresa, a forma como você capta as informações estudadas nesse estudo variado, veja, é contraintuitivo, mas é mais eficaz. Por isso que eu coloquei lá em cima que isso é um grande problema. Eu não estou dizendo que você estude uma linha de constitucional, uma linha de processo civil, uma linha de tributário, uma linha de administrativo. Não se trata disso. Mas você não precisa esperar o estudo de um capítulo inteiro de uma disciplina, principalmente se esse capítulo for prolongado, como, por exemplo, controle de constitucionalidade, para só então começar o estudo de outra coisa. O estudo de disciplinas completas para quando terminar de estudar outra, acredito que muita gente nem pratica isso mais. Mas o estudo de capítulos completos para que você possa, nesse caso, ir para um outro tipo de entendimento, sim, isso quase todo mundo faz.
E a gente acabou de ver que, intuitivamente, isso, nesse caso, parece ser a forma mais correta de estudar, porque gera um conforto cognitivo, enquanto que o desconforto cognitivo de você parar um capítulo e começar outro faz com que, efetivamente, você grave na sua memória de longo prazo aquilo que foi estudado de uma forma mais eficiente por conta da variação, mudança, surpresa. Nunca estude um assunto e faça questões desse único assunto em seguida. Primeiro, porque se você estuda, por exemplo, um assunto e faz questões em seguida desse assunto, muitas dessas questões você está acertando por conta da memória de trabalho, da memória de curto prazo. Mas, mesmo que você esteja utilizando a memória de longo prazo para esse exercício, ou seja, se você estiver fazendo questões depois de um tempo do estudo do capítulo, nunca faça daquele único capítulo. Deixe para fazer questões de um conjunto de assuntos de disciplinas diferentes, porque é assim que você vai enfrentar a prova. No dia da prova, embora as questões estejam blocadas, portanto, tem 10 questões de constitucional, 10 questões de processo civil, 10 questões de direito administrativo, 10 questões de trabalho, 10 questões de financeiro, embora a prova esteja blocada, no evento prova, você vai responder questão de tudo. Então, nesse caso, você simula aquilo que está acontecendo na prova e acostuma seu cérebro a pensar de forma multidisciplinar, treino misto, estudo variado. E aqui é onde reside o problema de muitos alunos. Eu recebo alguns alunos para mentoria individual e esses alunos me mostram o percentual de acerto de questões que eles têm no Q concursos, no TEC concursos, e são percentuais normalmente altos. Tem aluno que tem percentual de 90% de acerto de questões de direito constitucional lá no Q concursos, mas na prova ele não passa dos 70%. Por quê? Está aqui. O estudo linear ou a revisão por meio de questões ou o exercício de questões linear faz com que efetivamente esse aluno não consiga reproduzir essa atividade neural na prova, porque na prova ele vai ter questão de tudo, e isso faz com que ele acerte muitas vezes muitas questões no Q concursos ou no TEC concursos, seja porque está usando a memória de curto prazo, a memória de trabalho, seja porque o estudo foi linear ou a resolução dessas questões foi linear. Então, isso acaba fazendo com que haja um aumento de acerto de questões, porque ele está respondendo questões no que diz respeito a um bloco de conteúdo que ele está tratando de forma linear. Quando o cérebro dele, ele, nesse caso, vai ser testado na prova real, essa linearidade no que diz respeito às questões não existe, e aí ele vai ter um desconforto muito grande na prova para responder questões, quando esse desconforto tem que ser nos estudos, para que na prova ele possa efetivamente apenas performar. O desconforto é no estudo para performar na prova. As pessoas têm performance nos estudos e desconforto na prova. Então, alguma coisa está errada aí nessa ligação. A variação explica isso. Na prática espaçada, você aplica a variação como? Lembre-se, a prática espaçada é revisitar o conteúdo estudado a partir de perguntas e questões, pode ser sistema flashcard, que é um dos mais recomendados atualmente, para que você possa recuperar da memória de longo prazo aquilo que foi estudado. Na prática espaçada, você embaralha a recuperação ativa na revisão espaçada. Nas perguntas e respostas da revisão ativa, revise ativamente com questões de todas as disciplinas, dentro do calendário de recuperação ativa que expliquei no vídeo anterior. E o link para o vídeo anterior vai estar aqui na descrição desse vídeo. Muito bem. Na prática espaçada, eu recomendo que você, quando for realizar a revisão ativa na prática espaçada, faça exatamente como acontece na prova. Pegue os seus cards ou flashcards, misture-os em relação exatamente ao calendário de revisão ativa que você tem. Lá eu falei em arquivo de revisão 30, arquivo de revisão 60, arquivo de revisão 90, ou com menos 15 dias para as pessoas que precisam de menos tempo para isso, está tudo no vídeo anterior. E você, nesse caso, estudou direito constitucional, fez o estudo ativo, colocou no arquivo de revisão 30 dias depois chegou lá, vai ter só as questões de constitucional para você fazer a revisão ativa na prática espaçada? Não, tem que ter constitucional e outras questões. Então você junta efetivamente questões de disciplinas variadas para que você possa fazer o treino misto na prática espaçada, revisão ativa. Com isso, a gente complementa os estudos no que diz respeito à melhor técnica de estudos, porque tratei de estudo ativo e recuperação passada num vídeo e de variação ou treino misto nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu tinha pretensão ainda nesse vídeo de falar sobre aquilo que eu chamo de a trindade do aprendizado a partir da explicação dessa figura aqui. Mas vai ficar muito longo, eu vou deixar para um outro vídeo.
Deixa aqui nos comentários se você tem interesse no vídeo sobre a Trindade do Aprendizado, onde eu explico exatamente como funcionam e aí, ao mesmo tempo, o estudo ativo, a prática espaçada com a revisão ativa e a variação de estudo e recuperação. E te explico o que é 1, 2, 3 e FC. Se esse vídeo aqui chegar em 2.000 curtidas, eu trago aqui para o canal a relação que existe na Trindade do Aprendizado, estudo ativo, prática espaçada, revisão ativa e variação, estudo ativo e recuperação ativa, ok? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.